Olá pessoal, tudo bem com vocês? Paz do Senhor Jesus. A tia Flávia falou comigo para nós falarmos um pouco sobre esse assunto, sobre o assunto da família. E eu queria falar com vocês hoje sobre esse assunto da família feliz. Como funcionam as famílias segundo a Bíblia? Bom, normalmente a rotina da família se dá da seguinte forma, né? O dia amanhece e todo mundo vai para assumir as suas próprias responsabilidades. Então, o papai normalmente sai para trabalhar, os adultos saem para o trabalho, as crianças vão para a escola e a mamãe às vezes fica em casa ou às vezes trabalha e fica em casa, mas sempre tem o trabalho de casa. Então ela trabalha dentro dos dois lugares ou num lugar só. Essa é a nossa rotina normalmente. De vez em quando a mamãe senta para tomar aquele chazinho no final da tarde, porque ela sabe que à noite tem um pouco mais de trabalho, enquanto ela mesma pensa que amanhã tem mais trabalho. Pois é. Por esses dias, quando anoitece, as pessoas voltam para casa e aí sim a família está unida. Ela volta a sentar todo mundo à volta. O papai voltando do trabalho, a mamãe voltando do trabalho ou de estar já fazendo as tarefas na casa, os filhos da escola e todo mundo tem aquele período juntos, que é o período da noite, da janta, onde todo mundo está dentro da casa. Por esses dias, todo mundo está dentro da casa com esse negócio de isolamento. Então, a coisa toda ficou por conta do coronavírus, todo mundo está dentro de casa e ficaram aí. Como é que funciona a gente se relacionar dentro da casa, né? Ficam lá pai, mãe, os filhos e no nosso caso aqui também fica dentro da casa o Spike, que a gente chama de bolota porque ele é gordinho. Enfim, o que é que a Bíblia ensina? Como é que a Bíblia ensina para que a gente tenha uma família feliz? O que a gente deve fazer para ter uma família feliz? Bom, eu vou ler com você um texto de Gênesis, capítulo de número 3. É o texto da primeira família da Bíblia. Eles são os primeiros a terem esse negócio chamado família. Por que é que a família existe? Antes de eu ler o texto para que você entenda. A família existe porque Deus fez Adão e olhando para ele disse, olha, esse Adão escolheu quais são os animais, esse Adão escolheu o nome deles, ele está cuidando do meu jardim, mas ele não tem ninguém perto dele. E aí Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Bom, não é bom que o homem esteja só, ele faz a mulher. E a mulher e o homem se casam. E eles têm filhos. E assim surge a família. Ou seja, a família existe porque não é bom estar sozinho. É bom você estar com seu pai e com a sua mãe. É bom o seu pai estar com a sua mãe estar com o seu pai. É bom que vocês não vivem sozinhos. Porque viver sozinho é muito triste. Por isso, Deus criou a família. É aí que entra o projeto da família. Agora, vamos olhar como é que foi essa primeira família para ver como é que eles foram, o que aconteceu na vida deles e que cuidados a gente tem que tomar com a nossa própria família. Vamos lá? Bom, o texto que eu vou ler está em Gênesis capítulo 3, verso de número 1 em diante. Diz assim, ó: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não podemos comer, nem tocar nele, para que não morram. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, vão abrir os olhos de vocês e, como Deus, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se os olhos, e ambos perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si.
Olha o que acontece nessa história. Eles são uma família, Deus viu Adão sozinho, concedeu que ela fizesse Eva, aí surge Adão e Eva, eles têm os dois filhos, o Caim e o Abel, e eles estão morando dentro do paraíso. Numa bela tarde, Eva sai para dar um passeio, distante do Adão. E ela encontra uma amiga, serpente, com quem ela tem uma conversa a respeito de uma árvore que Deus disse para eles: não ponham a mão nesta árvore, não comam do fruto desta árvore. Do jardim inteiro vocês podem comer qualquer tipo de fruto, podem se divertir por aí, o que não pode é pegar desta. Pois bem, exatamente desta a serpente conversa com a mulher. E a ordem era: não comam. A serpente ele disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore. Ela diz: não, só dessa aqui que não. E nessa conversa ele diz assim: certeza que você não vai morrer, pode experimentar essa fruta maravilhosa, vocês vão saber tudo, vocês vão ser igual a Deus. E ela come. Enquanto isso, o Adão está fazendo o seu trabalho. Ele cuidava dos animais, ele cuidava do jardim, ele fazia a sua parte. E nesse instante, os dois estão separados um do outro. Nessa hora, a mamãe da história, né, a Eva, decide toma a decisão de comer o fruto porque ela achou interessantíssima a ideia dela conhecer o bem e o mal. Ela pensou: puxa, que coisa boa, a serpente está me dizendo uma coisa muito legal. E aqui a gente começa a ver o seguinte: a primeira falha da primeira família da Bíblia. Essa é a primeira falha. A mulher conversa com a serpente, é enganada, come do fruto, oferece ao marido e ele também come. E isso vai gerar problemas para todo mundo. Qual que é o erro aqui? Como a mamãe não falou com o papai na hora de tomar a decisão, eles tiveram um problemão. Como Adão não sabia do que se tratava, recebeu o fruto da mulher, também comeu. Mesmo assim, ele tem culpa, porque era responsabilidade dele, mas o mérito a questão toda gira em torno do seguinte: ela fez uma coisa sem conversar com ele. Na família, quando não há conversa, quando não há comunicação, nós temos problema. Quando os pais fazem coisas sem falar com os filhos, quando os filhos fazem coisas sem falar com os pais, o marido sem falar com a esposa sem o marido, isso normalmente acaba em problema. No caso dela, eles tiveram alguns problemas. Depois de descoberto isso, Deus vem visitá-los e descobre que eles comeram do fruto que não deviam. E aí vem as punições. O que é que Deus estabelece como um castigo para Adão, para Eva? Para Eva ele diz o seguinte: agora todas as mulheres, na hora que for ter filhos, vão sentir dores de parto. Bom, é dor para valer. Você pode fazer inclusive o seguinte, terminando aqui, perguntar para sua mãe como se doeu muito para ter o filho. Ela vai te contar como é esse negócio. E é muito dolorido. Isso é uma punição que veio porque Eva não conversou com Adão e eles não tomaram as decisões juntas. O homem, a partir de agora, também foi punido e ele vai ter que trabalhar. Antes, o homem só cuidava do jardim e comia dali sem a necessidade do trabalho. Agora, o homem terá que trabalhar e plantar na terra e colher da terra. Ou seja, ele vai ter que trabalhar para que ele tenha comida em casa. E provavelmente você deve ver seu pai fazendo isso constantemente, saindo para trabalhar, indo, voltando, e ele chega cansado, e ele chega às vezes chateado, mas é uma punição que veio para todos os homens, dizendo assim: você tem que trabalhar para sustentar a sua família a partir de agora. Antes era tudo dado por Deus, agora você precisa fazer esse esforço para receber a recompensa. Deus ainda continua abençoando, mas agora o homem não consegue fugir disto. Olha quanta coisa, eles tinham uma vida boa e agora ela tem dores para ter filhos, ela já tinha tido filhos sem dores e agora ela vai descobrir como é ter filho com dor. E ele vai ter que trabalhar e plantar o seu próprio jardim para que ele possa comer. Vai além. O problema maior eles moram no paraíso. Nesse instante eles estão morando no jardim do Éden. E por causa dessa desobediência deles, eles também vão ser expulsos de lá e passar a viver na terra. Fora do jardim
onde eles não têm mais acesso aos frutos. Qual que é o problema da primeira família, tá? O problema da primeira família, a primeira falha é essa: Adão e Eva não conversaram para tomar decisões. Se ao invés dela ter conversado com a serpente sobre a árvore, ela tivesse conversado com ele sobre a árvore, possivelmente eles não teriam pego, porque os dois sabiam que não podia pegar. Há um segundo... E aí, qual que é o problema? Toda decisão que a Eva toma prejudica a família dela inteira. Toda decisão que o Adão toma prejudica a família dela inteira. E isso se aplica para nós também. Se eu faço uma coisa errada, eu prejudico a minha família. Se você faz uma coisa errada, alguma história que você não contou, alguma coisa que não foi conversada, alguma decisão que você tomou, depois os problemas chegam na sua casa. Ok? Então, a falha deles é essa: eles não conversam para tomar decisão. A segunda falha surge do seguinte: depois que eles saem, e isso está no capítulo 4 de Gênesis, os dois irmãos, Caim e Abel, depois de certo tempo, resolvem levar uma oferta a Deus. É um dia de sacrifício. O Abel leva uma ovelha, porque ele era pastor de ovelhas, ele cuidava de ovelhas, então ele prepara uma ovelha e leva como oferta para Deus. O Caim trabalhava com a agricultura, então ele plantava tomate, cenoura, milho, ele plantava a parte de salada e ele trazia da sua plantação para oferecer a Deus. A Bíblia diz que nesse dia Deus olhou para os dois e ele não olhou para o que eles estavam trazendo primeiro, mas Deus olhou para Abel e para a sua oferta, e olhou para Caim e para a sua oferta. Ele não se agradou da oferta de Caim, que era o irmão mais velho. Pois bem, o que sucedeu com Caim e Abel? Abel foi aceito, Caim não. E aí eles ficaram competindo um com o outro. Porque existe esse negócio entre irmãos, né? Um diz que é melhor que o outro diz que é melhor com um. Sempre existe esse negócio, mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque essa família não tomou cuidado. Depois desse dia, o Caim ficou muito chateado, porque ele perdeu. Não havia uma disputa. E Deus até falou para ele assim: olha, Caim, não é bom o que você está pensando. Se você fizer bem feito o que você veio fazer, você também vai ser aceito. Mas ele entendeu que Deus preferiu o irmão dele. E ele ficou com tanta raiva disso, que um dia Caim chamou Abel para ir passear no campo. E chegando lá no campo, Caim tomou uma pedra e matou Abel. E nesse dia, a primeira família da Bíblia, sofreu uma tristeza muito grande, porque eles perderam o seu filho mais novo, morto pela mão do outro. Caim ficou marcado por isso e foi expulso de casa. Teve que andar vagueando por aí. E a família que tinha o pai, a mãe e os dois filhos, porque os filhos competiam demais um com o outro, virou uma confusão exagerada por causa de competição, porque todo mundo quer ser amado. Deixa eu te dizer, se você tem irmãos dentro da sua casa, enfim, só para te adiantar, os pais amam a todos. Pode parecer que tem um favorito, às vezes em alguns momentos realmente parece, e os pais têm que tomar cuidado com isso, mas os pais amam igualmente a todos, não tem necessidade de disputar esse amor dos pais. A falha deles, a segunda falha é essa, que o relacionamento entre os irmãos não foi bem feito. Ele foi feito competindo um com o outro, um querendo ser melhor com o outro, enfim, não foi bom. O que é que a gente aprende dessas duas coisas, dessas duas falhas da primeira família da Bíblia, que a gente pode aplicar na nossa casa? Como a gente pode aproveitar esse período que nós estamos todos juntos para melhorar a qualidade da nossa família, para a nossa família não passar por tudo isso que a primeira família da Bíblia passou, porque eles passaram por muitas dores, né? Eles perderam onde moravam, foram expulsos. A Eva começa a ter dores para ter filhos, o Adão tem que trabalhar o dia inteiro, e os irmãos brigam, e a morte, e elas perdem os dois filhos, depois eles vão ter outro filho chamado Sete, mas isso é outra história. A questão é que eles passaram por muitos problemas. O que a gente faz para ter uma família feliz? Bom, a família é constituída pelo seguinte: por confiança. Uma pessoa confia na outra plenamente. É necessário que a gente confie. Quando o filho diz assim: estou indo para a escola, o papai e a mamãe confiam que o filho está indo.
acreditam que ele está pegando seu material e indo para a escola. E quando o papai diz, eu estou indo trabalhar, a confiança é que o papai foi trabalhar e ele volta do trabalho porque ele realmente foi trabalhar. Então ela funciona confiança. Tem uma coisa que prejudica a confiança. Mentira mina a confiança. Ou seja, a mentira faz com que a confiança seja quebrada. Quando existe mentira dentro da casa, as pessoas não confiam mais umas nas outras. Olha o que aconteceu no caso de Adão e Eva. Eva saiu e voltou com um problema para casa. Imagina se Eva fala assim, olha, eu vou agora ali no campo, na casa da vizinha. E o Adão ia pensar o quê? Será que vai mesmo? Será que ela não vai me pegar um outro problema trazer para casa? Entende isso? Quando os filhos de Adão e Eva agora dissessem assim, estamos indo brincar no campo. Peraí, os últimos dois que foram brincar no campo, um matou o outro. Então, a mentira dentro da casa, ela vai minando a confiança. A gente vai perdendo a confiança. Quando um filho diz, eu vou aqui no banheiro fazer tarefa, e em vez disso ele vai brincar com videogame, ou ele vai assistir um vídeo, enfim. Quando ele conta uma história que não é uma história, ele está perdendo a confiança da sua família. Quando os pais inventam histórias para os filhos, eles estão perdendo a confiança dos filhos, porque as verdades sempre aparecem. Portanto, evitem a mentira, porque ela acaba com a confiança. O que tem que investir, tá? O que é bom fazer para a família gerar mais confiança? Intimidade gera confiança. Ficar perto um do outro, conhecer um ao outro, fazer com que o outro saiba quais são os seus sonhos, saber os sonhos dos outros. Se eu lhe perguntasse agora, por exemplo, o que a sua mãe e o seu pai sonham em ser ou em fazer da vida? Possivelmente você não tem essa resposta. Um jeito de você ter mais confiança neles é saber isto. É conhecer eles melhor. E conhecendo melhor, necessariamente, você vai poder confiar mais. E como isso se dá o processo de confiança? Essencialmente pela verdade. Veja, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem não anda na verdade, não conhece a Deus. Não poderá conhecer a Deus, porque no céu não há espaço para a desconfiança. O que nós precisamos estabelecer é confiança. Então, falemos a verdade sempre, Deus no meio de tudo isto. Como é que eu fortaleço a minha família? Na prática, e aqui eu encerro. Bom, você conhece a sua família reconhecendo primeiro o que cada um deles vale. Quão valioso é o seu pai, quão valiosa é a sua mãe, quão valioso é a vovó, quão valioso é o tio, quão valioso é o meu irmão, a minha irmã, quanto valioso eles são. Você, por exemplo, poderia perguntar para o seu pai e para a sua mãe a história deles, como é que foi o casamento deles. Você vai descobrir que não foi tão simples. Você pode perguntar para eles se eles tiveram que trabalhar muito para conseguir as coisas que eles têm. Pede para eles contarem essa história. Você vai ouvir histórias espetaculares. Você vai falar assim, nossa, mas o quanto eles se deram por mim. Às vezes a gente não reconhece o valor. E nós, na verdade, deveríamos conhecer. Minha mãe e meu pai, por exemplo, trabalharam muito para que eu e os meus 3 irmãos pudéssemos ter a vida que hoje a gente tem. E hoje eu trabalho muito para que os meus filhos também possam ter a vida que hoje eles têm. Então a gente precisa aprender a reconhecer que importante que é o pai, que importante que é a mãe, que importante que é o irmão. E os pais devem reconhecer que importante que são os filhos, porque eles estudam, porque eles tiram as notas, porque eles se esforçam, porque eles vão à igreja. Enfim, nós devemos reconhecer, cada um tem o seu valor. E, em especial, uma atividade muito legal, que eu gosto, extremamente prática, é que você precisa conhecer melhor a sua família. Então, o que a gente sugere para você, tá? Que você faça na sua casa o que nós já fazemos aqui às sextas-feiras. Nas sextas-feiras nós não usamos eletrônicos à noite, não usamos WhatsApp, Facebook, essas coisas. Nós pegamos jogos de tabuleiros. A gente tem o ar, a gente tem damas, a gente tem dominó, a gente usa também jogos de tabuleiro, enfim. Nós pegamos esses jogos de caixinha, sentamos à volta da mesa e jogamos uns contra os outros. E a gente tem um tempo de dar risada, de rir e tudo mais. Tem esse desenho aí espetacular também, que é uma
uma atividade muito interessante, um brinquedo baratinho chamado Língua Solta. Depois eu mando para vocês em seguida no WhatsApp, porque a foto ficou em cima da câmera. Mas é o Língua Solta. O que esse Língua Solta faz? Ele tem uma cartinha, ele faz uma pergunta e todo mundo da família tem que responder. É muito legal, porque você começa a ler as cartinhas, fazer as respostas e aí vocês vão conhecendo melhor a família de vocês. Tá bom? Essa é a dica. Ore a Deus para que Ele nos ajude a passar por esse período, mas aproveite a família maravilhosa que Deus te deu. Valorize os seus pais, valorize seus avós, seus tios, valorize a você mesmo e divida com seu pai e com a sua mãe esse vídeo para que eles também vejam e possam aprender um pouco do quão importante é a gente não ter segredo dentro da casa, mas, como a Bíblia diz, nós podemos ser felizes, porque Deus, através da verdade de Jesus Cristo, nos permite ter uma família feliz. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.